Som. Atenção, o conto vai começar. De Eduardo Furlan, narrado por Marcelo Fávaro. Incêndios. Como formigas em procissão, já não mais os via possuindo cabeças humanas. Eram lápis apontados, prontos para arriscar de suas vidas mais uma lista. Uma conquista necessária. Naquele dia tão comum, algo extraordinário me atingiu. Quando aquele menino desesperado passou correndo, dizendo não sei o quê, que não era ele, enquanto alguns daqueles seres de cabeça de grafite o amarravam em um poste. E diziam, ladrão! Outros aplaudiam. Eu entendi. Enquanto quebravam-lhe a cara e eu não encontrava caminho nem solução, que às vezes, nesses lugares públicos, onde a vida acontece e não há escapatória, podemos ser perfurados pela luminosidade obscura de uma consciência inevitável. O resplandecer de uma aurora sem dia, onde uma ideia fixa, sem corpo e sem nome, começa a nos correr como um verme, como uma ferrugem nas engrenagens dos caminhos. Eu tentei fugir daquele sentimento terrível, me distanciando do seu epicentro. Fui em direção ao Largo do Machado e parei em frente a uma estátua. Lembrei-me do dia em que perguntei para alguns colegas de trabalho, quando eles ainda existiam, é claro, se já haviam lido alguma coisa do Machado de Assis. Enquanto apontava para aquela mesma estátua, alguns respondiam que sim e citavam contos, mas logo mudavam de assunto. Era evidente que aquela pergunta os incomodava. Na tentativa estúpida de parecer inteligente, não consegui notar que a droga da estátua, na verdade, não era do Machado de Assis, e sim do José de Alencar. Foi só naquele dia, quase um ano depois, enquanto lia a placa de bronze da estátua, que eu pude perceber meu ato ridículo e falho. Mas eu já sabia que a lembrança daquele sentimento vergonhoso era apenas uma tentativa de me fazer fugir inutilmente da ideia fixa. Foi como um clarão ser atingido por aquela ideia. Aquele pensamento que se arrastou pelo chão da rua até o meu corpo. Passou pela minha vergonha, subiu por minhas costas e me abraçou como um parente desagradável. Mas não era algo do qual eu podia ou poderia apenas me afastar. Sempre que eu buscava ao meu redor uma forma de distração, logo aquela coisa voltava. Eu já não conseguia ver aquilo apenas como uma ideia. Aos poucos, uma espécie de fumo foi se formando entre o meu ser e os objetos, uma rugosidade obscena em tudo e todos. Eu não conseguia distinguir as fronteiras das coisas, o banco da praça, as raízes das árvores, aqueles velhos e seu tabuleiro de xadrez. Tudo desvanecia numa espuma flutuante. Toda aquela vida parecia estar prestes a estourar diante dos meus olhos e não havia nada que eu pudesse fazer. Era como se a moldura de um quadro tivesse sido arrancada e toda a tinta que dava forma e contraste às coisas estivesse escorrendo para fora, formando uma massa monstruosa onde toda a vida era assustadora e obscena. O sangue dos homens pulsava como a seiva das árvores, numa casualidade implacável de combustão. Um incêndio a contragosto. Qualquer simetria era apenas resíduo da fuligem e da insistência. A minha alegria havia sido soterrada pela ideia de que toda aquela vida apenas persistia por ser fraca demais para desistir. Numa tentativa desesperada de não ser engolido por completo pelos pensamentos, saí correndo daquela rua em direção à minha casa.
tropeçando nos desavisados, subindo uma ladeira sem fim que me levaria até Santa Teresa. Mas quando eu senti que estava quase escapando, a visão monstruosa de uma carreata sem fim de homens largos, com seus coturnos negros e roupas camufladas, passou bem ao meu lado. Era como um desfile de carnaval às avessas. Buzinavam e bradavam palavras de ordem, exigiam o fechamento do Congresso. Eu entendi naquele momento que não adiantaria nada o meu recuo. Eu não encontraria exílio daquela ideia em lugar algum. A combustão era inevitável e não havia lugar político ou geográfico que me imunizasse daquela razão. Todo esse pensamento que me corroía em devaneios foi sendo costurado no meu ser enquanto eu subia a ladeira interminável até chegar à minha casa. Já nos últimos passos eu havia entendido que tudo aquilo não se passava de uma simples e pura armadilha. E o artífice da caça à espreita era eu mesmo. Eu soube, sem dúvida alguma, como 2 e 2 é igual a 5, que a única saída possível viria de um gesto de extinção. Eu havia encontrado a chave para o precipício. Já dentro de casa eu pude ver naquele espelho central ao lado da estante de livros o meu rosto, uma janela vazia e sem aliados. E aquelas paredes, minhas paredes, que deviam me acolher, ressoavam apenas desabrigo, uma ausência total de segurança. E foi por isso, e apenas por isso, que eu precisei... Não foi uma escolha. Aquela ideia fixa, aquela razão inevitável, foi ela que me levou a encontrar no abandono um lugar. Na janela do meu quarto, no alto de Santa Teresa, durante a noite toda, é um mar sem fim de pequenas luzes que não se definem. A gente sabe que outros dividem esse mesmo solo, que nos acompanham, que compartilham da nossa língua. Supomos a diferença, a individualidade e celebramos nossos nomes, nossos aniversários. Esse pensamento há continuidade. O ar gelado e a mudez daquela noite encandeceram por alguns segundos um esquecimento puro no meu ser. Mas aos poucos eu fui sentindo aquilo nascer por detrás de mim novamente, crescendo cada vez mais rápido numa vertigem de lucidez. Minhas orelhas fervilhavam e lentamente o verniz de todas as coisas começou a se desmanchar numa vida oculta que pulsava de um lugar de ausência e mudez. Era como se todas as luzes da cidade tivessem derretido numa massa amorfa e disforme que subia lentamente ao céu. Tudo era gratuito, tudo se prolongava por insistência. E pouco a pouco eu fui fazendo parte daquele mar e daquela espuma. Numa espécie de último aceno diante do abismo, vi em minha frente a face de um poeta, arranhando em suas mãos a estrela interminável do nosso tímido hemisfério, e já envolto em sua rede solitária, acordei como ele, nu, peixe, encerrado dentro do vento. Esse foi o texto do autor de Azul Violeta, Eduardo Coleto Furlan. O Eduardo é estudante do mestrado em letras na PUC do Rio. E um dos contos dele foi selecionado para entrar na revista literária da universidade. Eles estão fazendo a acessibilidade dos textos com áudios, né? E ele acabou conversando comigo
para que eu participasse desse projeto. Eu sempre estou muito interessado em projetos de acessibilidade, que eu possa ajudar, é claro. E fora isso, além do projeto, ele tem o Azul Violeta e me convidou, e eu fiquei muito feliz para fazer o audiolivro dele. A gente está conversando, é possível que em breve nós tenhamos mais escritos na minha voz do Eduardo Coleto Furlan. Eu espero que eu possa participar desse projeto. A gente está vendo direitinho, porque a narração de um livro todo, ela exige, evidentemente, um esforço além desse canal aqui, né? Então, teria que encontrar aí um lugar na agenda para que a gente possa ler esse livro, né? Eu já comecei a ler o romance dele, gosto dessa estética dele e espero poder contribuir, tá? E para os novos autores, a gente tem aí o espaço aberto no e-mail favaromestrado@gmail.com. É claro que esse projeto é gratuito, eu não cobro para ler os contos dos novos autores, assim como eles também não me cobram os seus escritos. Então isso aqui é um projeto que visa realmente a divulgação da literatura exclusiva, né? E a acessibilidade também de quem não pode ler. E é claro que, fora esse projeto de ler os contos dos novos autores, existem aqueles que me procuram para que eu leia romances inteiros fora do canal ali, para que eles sejam lançados em outras plataformas e às vezes também aqui no canal. E aí sim, esse projeto a gente pode conversar, ver valores, não tem problema nenhum. Aqui ninguém é franciscano, né? São horas que eu passo narrando, horas que eu poderia estar com meu filho, eu poderia estar no mercado comprando margarina, poderia estar jogando bingo com a minha avó. Inclusive ela está jogando um bingaço, viu? 92 anos e indo sozinha para o bingo, às vezes me deixa bem preocupado. Caso vocês queiram conversar diretamente comigo, tem o Instagram do canal, Conta um Conto _Favaro, né? Do Instagram do Marcelo Fávaro. Aí vocês mandam vídeo, tem gente que manda áudio de madrugada bêbado, tem gente que manda camiseta, como o Calça Rastejante, que mandou uma camiseta da Miskatonic, a Universidade de Miskatonic. Eu adorei essa camiseta, já fui dar aula com ela. E é isso, a gente vai, além de tudo isso, tem a amizade também, né? Eu já venho colhendo bons frutos desse canal, de pessoas, porque veja só, depois de certa idade é meio difícil você fazer novos amigos, né? E às vezes até dentro de uma escola é muito difícil você encontrar alguém, seja aluno ou seja professor, que esteja disposto a conversar sobre literatura também. As pessoas simplesmente não querem falar sobre isso, ou por não terem mais tempo hábil para ler, ou por não se interessarem, ou simplesmente tem muito professor aí que acha chato literatura. E isso é uma pena, né? Eu sou um daqueles loucos que fica com a placa na rua, né? Leia livros, leia literatura. Eu embora gostaria de ler muito mais, né? Mas eu consigo ainda, por meio do canal, trazer leituras semanais para vocês, né? E eu fico muito feliz com isso e gostaria que as pessoas pudessem ler mais, até para desafogar essa melancolia, essa angústia que a gente está sentindo, não é verdade? Gostei de bater esse papo com vocês. Vou trazer novidades do Furlan. Eu que sou da família Furlan também, do interior de São Paulo, os Fávaros e os Furlan, né? Os Furlans. E eu espero continuar sendo um caipira latino-americano. E você que gostou do conto, comente. Eu estive no Largo do Machado esse ano, estive em Santa Teresa, subi o bondinho, como faz todo bom turista, e me senti num lugar muito cultural ali. É um bairro bem charmoso, né? Depois eu vi que a Carmen Miranda morou ali, né? Que tem outros grandes artistas, né? É um bairro bem charmosão mesmo. Se você tiver a oportunidade,
estando no Rio de Janeiro, de ir no bondinho, subir, aproveitar ali a vida noturna também do bairro é bem interessante, né? Esse fluxo de pensamento, né? Bem a lá Machado de Assis mesmo, né? E é isso, meu amigo. São as deambulações de um personagem narrador em combate com a cidade do Rio de Janeiro, vocalizando as asperezas e violências de um cotidiano hostil e atual, que te afeta de modo pungente. O ritmo é veloz, é vertiginoso, são palavras fartas, em modo de urgência, numa construção discursiva que intensifica o estado de desespero. A imagem forte de uma janela vazia sem aliados concentra a situação limite que acomete o personagem. Ele está no limite do limite ali mesmo. E espero que dias melhores venham. Até a próxima.